Então, boa noite. Boa noite. Então, hoje nós vamos dar sequência do livro dos médios. Uma vez por semana, no começo do mês, toda semana nós vamos adentrar esse estudo ali do livro dos médios. Como a gente faz o desenvolvimento mediúnico depois do estudo, é bom para a gente entender esses fenômenos espirituais e tudo mais. Esse livro dos médios é um complemento da segunda parte do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos dividido em 4 partes. O segundo livro ele vai contar sobre o mundo dos Espíritos, como é que funciona, como é que os Espíritos vivem lá no plano espiritual, como é que eles vivem aqui no plano físico, como é que é a relação de lá para cá. Então, o livro dos médios é tipo o livro dos Espíritos é uma teoria, o livro dos médios é a prática. Então aqui a gente vai entender tudo isso, até o livro dos médios diz que é o livro dos médios ou guia dos evocadores. Então ali ele vai ensinar tudo isso para nós. Então o que a gente estudou a aula passada lá? A gente estudou o capítulo 4, ali dá para enxergar. A gente estudou o capítulo 2, das manifestações físicas. Das manifestações físicas é das mesas girantes, né? Então as mesas mexiam, e a gente entendeu sobre isso das manifestações físicas. Quando a gente vê, e daí o capítulo 3 é das manifestações inteligentes, a gente pode ver que os médicos botavam a mesa lá, a mão em cima da mesa, e através de perguntas e respostas, conseguiram ver que tinha algo ali, tinha uma inteligência, né? Não era só um movimento ali. Depois do capítulo 4 a gente entendeu como é que isso funciona, né? Que o espírito ele pega o fluido universal, que é onde dá vida aos seres orgânicos, às plantas, aos animais, a nós humanos, e o espírito pega o fluido universal, pega o fluido que tem no médium, o fluido vital, e através do pensamento dele ele botava na mesa, e pelo pensamento dele ele conseguia mexer a mesa. Esse é o que acontece, a maioria dos fenômenos são sempre assim. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. O que a gente viu antes? Das manifestações físicas. Então o médium botava a mão e mexia a mesa. O médium botava a mão e psicografava. Então é através da vontade do médium, o médium participava. Agora, como a gente vai ver espontâneo, é sem ele saber disso, é sem ele ter esse consentimento. Por isso que a gente vê muito criança que vê espírito. De repente a casa começa a fazer barulho, não sabe porquê, cai copo, cai prato, essas coisas. É porque tem um médium ali na casa e esse espírito, ele se aproveita do médium e ele vai fazer esses fenômenos, né? Às vezes é por uma obsessão, fez mal numa outra vida, e quando vê aquelas famílias ali e consegue chegar alguém que ele tem afinidade assim de acoplar e conseguir fazer os fenômenos, ele vai fazer esses fenômenos. E até às vezes até para fazer a pessoa procurar uma casa espírita, começar a estudar. Por exemplo, tem isso assim, acontecem os fenômenos, daqui a pouco a pessoa vai se obrigar a procurar uma casa espírita, porque é lá onde a gente consegue mais ter esse conhecimento, né? E vai começar, a casa espírita vai ensinar o conhecimento e depois vai praticar a caridade. E muitas vezes a gente já vem com essa missão antes de reencarnar. Tem no livro Os Mensageiros da Luz, fala sobre isso. Às vezes até para resgatar débitos que a gente fez contra a justiça divina, coisas muito erradas na outra vida. Então, já me dá essa mediunidade, porque se acontecer certos fenômenos, eu já vou saber que eu vou ter que ir numa casa espírita e eu vou buscar logo a reforma íntima, buscar logo a caridade. Resumindo, é um pouco assim. Então, hoje eu vou ler por aqui, para ver como é que fica, que eu consigo ler, eu consigo mentalizar mais do que ali. Nas próximas, de repente, eu leio ali na tela. O título começa: Ruídos, barulhos e perturbações. Começa assim: são provocados os fenômenos de que acabamos de falar. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar, dos capítulos anteriores. São provocados através da vontade do médium. Sucede, porém, às vezes, produzem-se espontaneamente sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação
sobrecitada pelas ideias espíritas. Há circunstâncias de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, exatamente quando menos por semelhantes coisa esperava. Então, às vezes a gente consegue ver até pessoa, a maioria, né, nunca sabe que é casa espírita isso, e acontecem esses fenômenos para essas pessoas, mesmo as que têm esse conhecimento, mesmo as que não têm, a maioria das crianças. Tais fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático, que é o desenvolvimento mediúnico, o espiritismo na prática mesmo, natural, são muito importantes por não permitir a suspeita de convivência. Por isso mesmo recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas, que registrem todos os desse gênero, que deles cheguem ao conhecimento, mas sobretudo que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante menorizado estudo das circunstâncias, a fim de que adquirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão, ou de uma mistificação. Sempre verificar, está acontecendo certos fenômenos na casa, mas será que não é um barulho que está fazendo através do cano, um vento, alguma coisa? Tem que ter essa fé raciocinada, tem que ter esse equilíbrio. Mais para frente vou contar os meus relatos que eu tive quando era criança. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais podem produzi-los. O vento que sibila, que agita o objeto, um corpo que se move por si mesmo, nem que ninguém perceba um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com os crepitadizos do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras e distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugares ou se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem dos fenômenos, é a obediência desde a vontade de quem observa. São as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade. Ao pensamento não se lhe pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova ao contrário. Então, o que o Kardec nos fala? Para nós testar, tem barulhos na casa, está acontecendo certos fenômenos, vamos ver se é real. Então, o que a gente pode fazer? Fazer perguntas, que nem que aconteceu com as irmãs Fox que eu contei. Faz perguntas, tem alguém ali? Aí se o espírito vai responder, uma ou duas, sim ou não. Aí tu já vai ter o fato. Tu quer conversar alguma coisa? Nas revistas espíritas tem vários relatos sobre esses barulhos e pancadas, que depois eu vou botar no grupo ali para ver, que tem muitas dessas comunicação. Então, se a gente fazer as perguntas para os espíritos e eles responder, a gente já vê de fato que tem um espírito ali, né? Admitamos agora, por exemplo, até as irmãs Fox, depois de fazerem tantas perguntas, descobriram que ali, que antes de eles morarem ali, tinha um cara que vendia em casa e foi vender na casa dos antigos donos, e os antigos donos pegaram ele e mataram ele. E enterraram ele atrás de uma parede. E depois as irmãs Fox foram perguntando aqui e ali, descobriram isso. E mais futuramente foram achar o corpo dessa pessoa. Então, provavelmente, quando tem algum fenômeno, é porque algum espírito quer falar algo, quer se comunicar, quer dizer alguma coisa. Então, a gente tem que estar bem esperto nessa parte. Admitamos agora que por uma comprovação minuciosa, se adquire a certeza de que os ruídos ou os outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se tenha medo? Será que temos que ter medo? Não, de certo, porquanto em caso algum nenhum perigo haverá nelas. Só o que se persuadem de que é o diabo que as produz pode ser por elas abaladas de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Essas manifestações tomam às vezes forçoso convir proporções e persistência desagradáveis, causando ao que se experimenta um desejo muito natural de se verem livres delas. A esse propósito, uma explicação se faz necessária.
Então é aquela história de medo do diabo, medo do bicho-papão, as pessoas vão botando essas crenças ali e a criança, quem não tem conhecimento, fica apavorada, né? O padre vai falar que é o diabo, que é isso, aquilo, daí a gente já cria esse medo na nossa consciência por causa do que falam para nós, né? Então o que a gente deve fazer? Aqui o Kardec vai falar. Dizemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Então ali a gente já consegue ver que a espiritualidade, que é algo além da matéria, que existe um Deus, que há espíritos, só ali a gente já vê essa comprovação, que há vida após a morte. Também dizemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações. Então a gente tem que ter cuidado de fazer o jogo do copo, dependendo das brincadeiras. Vamos invocar um avô, alguém que já desencarnou. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Se não for uma casa séria, e até a vocação hoje em dia é melhor nem fazer. Chico Xavier, quando fazia as psicografias, ele nunca vou invocar o teu espírito, o teu avô. Não, ele deixava, como ele falava, o telefone toca de lá para cá. O espírito tem que estar pronto, não é bem assim, né? Se tu fazer, vai vir um espírito inferior e vai denegrir ali o ambiente. Também dizemos que os espíritos elevados não se ocupam com essa ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, mas eles podem servir dos espíritos inferiores para produzi-las. Então, se tem um mentor, um guia, querem fazer algo para tu procurar uma casa espírita, alguma coisa, vão usar, é que nem uma hierarquia, vai de cima para baixo, e os espíritos imperfeitos não quer dizer que sejam só maus, tem espíritos puros, médios, e espíritos imperfeitos, medianos e puros. Então tem uma classe ali. Até quando começou as mesas mediúnicas, que era só botar uma mão ali e começava, os espíritos superiores que fizeram tudo isso, dos espíritos inferiores, para fazer aquelas manifestações. Então tinha uma hierarquia, não era bem assim, né? Também dizemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-lo, como nós utilizamos os nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender. Então, cessada essa questão ali, por exemplo, algum espírito morreu e queria deixar alguma mensagem para um filho, ou pedir um perdão para alguma coisa, daqui a pouco nós estamos numa reunião, numa desobsessão, ele aparece, já não vai mais aparecer ali aquela perturbação, sabe? Então começa, daqui a pouco, médium, mentor, alguma coisa, faz esse fenômeno de procurar uma casa espírita, já parou aquela manifestação na tua casa. Então tu começa sempre a fazer o evangelho no lar, estudar, fazer o evangelho no lar, a oração, o evangelho sobre o espiritismo, ler todo dia, uma vez por semana, tu faz o evangelho no lar, e como ensina a moral, depois de tanto tempo, se tivesse algum obsessor ali, ele começa a buscar a reforma íntima, pelos ensinamentos, pelo estudo e pela oração que tu faz em casa. Daqui a pouco ele já para também. Kardec vai dar o seu exemplo próprio. No filme Allan Kardec, que eu já assisti algumas vezes, é sempre bom rever, porque ali conta bem a história do espiritismo, né? Aqui conta essa parte ali. Há muitos anos, Kardec falando, muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o espiritismo, ele começou em 54, através das mesas mediúnicas, e em 55 ele começou a trabalhar nisso, a pesquisar. 58 saiu dos médios, primeira versão, e em 60 saiu a segunda versão. Então, quando ele começou esse estudo, pegar os cadernos das psicografias e tentar botar uma ordem, o livro dos espíritos vai ser aqui, o livro dos médios vai ser aqui, né? Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, provavelmente um dos espíritos, pancadas fizeram vir em torno de mim. Então, começou a vir pancadas ao redor do Allan Kardec, ele sozinho em casa, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época tinha eu frequentes desejos de dar
com excelente médio escrevente. Então no filme aparece ele todo apavorado por causa desses barulhos. Outro dia ele vai lá ver com as filhas da Bodão, que eram umas médias de 11, 13 anos, psicografava muito bem. E daí perguntaram se tinha alguma mensagem, daí o Espírito falou. No dia seguinte perguntei ao Espírito porque por seu intermédio se comunicava com a causa daquelas pancadas. Respondeu-me ele, era o teu espírito familiar que te desejava falar. O que queria de mim? Ele está aqui, pergunte a ele. Tendo interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob seu nome alegórico. Vim a saber depois por outros espíritos que pertencem a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra um importante papel. Tem as outras obras, até do Livro dos Espíritos na introdução, fala que é o Espírito da Verdade. Ele começou a participar uma vez por mês, cada 15 minutos ele doava o tempo para o Allan Kardec para tirar suas dúvidas. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala, eu vou, mas enviarei outro no meu lugar. E esse vos falar tudo aquilo que eu não pude falar, porque vocês não conseguem ver, mas ele é Espírito. Então Jesus ficou até um certo tempo que ele não podia, e a terceira revelação que é o Espiritismo. Então Jesus vem, através de vários Espíritos, começar essa nova revelação, que é o Espiritismo, né? O próprio Jesus aqui. Apontou erros no meu trabalho, indicando minhas linhas onde se encontrava. Deu-me úteis e sábios conselhos. Escreveu que sempre estaria comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse Espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, que desejava ele, então, resolvida a questão, cessou a manifestação. E tu viu como é legal, começa a participar de uma casa espírita, ou começa a fazer esse comprometimento com a espiritualidade. Pelo menos uma vez por semana eu vou estar com compromisso com a espiritualidade, que nós estamos fazendo. O mentor estava ajudando até na vida íntima dele, resolver outros problemas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que através da oração a gente só consegue 3 coisas, que é 100% de certeza que a gente consegue, através dos Espíritos: a coragem, a paciência e a resignação. Então não adianta a gente pedir um monte de coisas que a gente não vai conseguir, mas a coragem, a paciência, a resignação, a gente consegue, se tiver fé e força, né? Até porque Jesus passou por todas aquelas provas e ele seguiu sempre em frente, e ele buscava sempre a oração para conseguir coragem. Cada pouco ele orava para conseguir mais força, orava e obrava, que nem a gente fez ali na Páscoa ali. Põe-se em comunicado regular comigo, mas para isso precisava de me avisar. Dado o explicado aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornarem inúteis. Daí o cessar. Daí ele fala uma alegoria, o tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que esses se acham todos de pé. Então não tinha mais utilidade aquelas manifestações. Tá? Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Então a revista Espírita tem muitos relatos assim, eles tiram fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo no seu quarto se ouvia ruídos diversos, que já se iam tornando fatigantes, estavam incomodando. Apresentando-lhe a ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médio escrevente, por uma desobsessão, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado, daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se consegue. Claro, se a gente tem uma casa espírita que faz desobsessão, ali é um jeito mais fácil para a gente conseguir saber o que aquele espírito de fato está na casa quer. Tá? Agora nós vamos para uma parte mais agressiva. Falamos das manifestações espontâneas mais tranquilas, que é o ruído, batida, barulho. E agora vamos falar da mais agressiva. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados. Projetos de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, e que não se pode levar a conta da ilusão.
Muitas vezes o derramamento se dá de fato, de outras, porém, só se dá na aparência. Ouve-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai, se quebra com estrondo, secos que rolam pelos assoalhos, acorrem a pessoas de casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal sai e recomeça o tumulto. As manifestações dessas espécies não são raras, nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não inserem alguma história dessa natureza. Então, se a gente vê barulho e ruído, dá para entender que de repente ali é um espírito superior, vamos dizer, querendo algum espírito mais calmo. Agora, se tu vê pancadas, coisas sendo arremessadas, aí já é um espírito mais agressivo, né? Vamos dizer, um obsessor. As manifestações dessas não são raras, nem novas. Poucos serão as crônicas locais, pois não cerram alguma história dessa natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescas e ridículas. Com o auxílio da superstição, as causas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e aí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasma. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade, e quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que a impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caráteres fracos e predispostos pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar os inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tocar conhecida verdade. Em coisas terríveis se convertem as mais simples. Quando se desconhece as causas, ninguém mais terá medo dos espíritos. Quando todos estiverem familiarizados com eles, e quando ou as que eles se manifestam já não acreditam, que estão às voltas como uma legião de demônios. Então Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, por exemplo, se a pessoa começa a ficar com medo daqueles barulhos, aquelas jogadas, se é um espírito que está ali leviano ou zombeteiro, querendo dar risada por isso, ele vai continuar. Então, se a gente começa a ignorar com isso, não dar bola, evitar isso, vai suceder. Ele vai procurar uma outra casa que pode fazer esses barulhos e isso vai cessar. Quando eu era mais criança não, eu devia ter uns 18, 19 ou um pouco antes, acontecia vários fenômenos lá em casa. Quando eu era mais criança, dormia com meu irmão, um gêmeo no quarto, a gente sempre via um vulto como se fosse uma mulher na cortina. Podia mexer aquela cortina, fazer alguma coisa, era sempre aquele desenho. Às vezes a gente via num quarto, no outro quarto da casa, uma sombra chegar, que nem foi comentado aqui, e ficar parada assim. A gente nunca foi lá ver o que tinha, né? Mas já acontecia isso naquele quarto. E tinha um em cada quarto. E tinha um outro fenômeno que acontecia quando eu comecei não quero mais dormir com meu irmão, eu vou no quarto sozinho, né? Eu comecei a ficar nesse quarto, trabalhava no segundo turno, tinha uns sonos meio complicado ali. E o que acontecia? Eu comecei a fazer muito barulho atrás do armário, mas barulho forte. Eu acordava no meio da noite, o que é esse barulho lá? Será que é rato? Mas não tinha rato, e continuava. Daí no começo o cara se assustava, depois o cara foi relevando. Depois tinha parte que começava um barulho de sacola assim. Daí eu abria, daí eu olhava, de repente abria uma gaveta, tinha uma sacola lá. Como que tinha uma sacola lá? Não tinha sacola? Daí eu fechava e aquele barulho ali. Só que não tinha vento, como é que uma sacola ia mexer? Daí depois eu botava uma coisa pesada na sacola, parava. Então o médium, o espírito, ele pega o fluido do médium, junto com o do espírito, o fluido universal, só que se ele não tiver muita afinidade, dependendo do peso, ele não consegue, que a gente viu na aula passada. Quando eu botava o peso, já se cessava. E isso acontecia muito porque eu estava naquele sintoma de projeção astral. Tu acorda assim, o teu espírito, o teu corpo acordou, mas o teu espírito não voltou. Então tu tem a paralisia do sono. Tu não consegue mexer teu corpo, tu não consegue se mover, só o teu olho. Então tu está entre o plano espírito e o plano físico. Tu está num estado meio sonambúlico. Então acontecia muito esses fatos ali. E depois de tanto acontecer isso, foi bem na época que eu tinha perdido o meu avô, sabe?
Então não sei se foi alguma coisa assim que ele viu em mim, ou de repente tinha algum médium na casa e eu viu que eu queria me agredir, então ele pegava o filho de algum médium e tentava me atacar, ou podia ser eu. Mas depois de um tempo que viram que não adiantou, ou eu não fui buscar uma casa espírita, ou eu já não dava mais interesse, não me preocupava, não tinha mais medo, cessou aqueles fenômenos. Então tem esses fenômenos para a gente se adentrar. E o que é isso? Não tinha nada na gaveta. Depois eu vou estudar isso se der tempo hoje. É médio de transporte. O espírito consegue pegar algo que está próximo ali, até no planeta Terra, em qualquer lugar, e através do fluido médio, fluido do espírito, pegar o objeto em qualquer lugar e botar dentro da casa. Por isso que às vezes a gente vê que some alguma coisa dentro de casa e a gente não acha. Mas tem isso, é muito raro, mas acontece. Eu olhava sempre aquela gaveta, não tinha sacola, do nada aparecia sacola. Então umas coisas que o cara começa. Eu comecei pensando na aula e acontecia esses fenômenos. Né? Na revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor de Betzberg. Essa daqui é a história do Betzberg, depois vou botar no grupo, mas estava numa casa, começou um barulho na parede, daí o dono da casa foi pensando que era um empregado, viu, não tinha, e daí continuava aqueles barulhos, daí arrombaram a parede, não acontecia nada, daí quando veio, começou vários vizinhos ir lá e começaram a fazer perguntas. Quantos botões tem na minha camisa? 32, batia 32. Daí, tem alguma coisa, qual que é o teu nome? Daí botavam vários nomes ali, onde passava o dedo, é isso aí. Então, várias perguntas e respostas. Então, esse Betzberg foi um caso assim. Mas é bom a gente estudar no livro dos médios. A do padeiro dos grandes vendas. Eles voltaram, tinham saído do trabalho, voltaram no outro dia seguinte, a padaria estava todos os objetos jogados, e várias coisas dentro da massa. Daí tiraram todos os negócios que tinha na massa, e quando veio começou vários objetos sendo jogados. Tiveram que sair dali, e com vários vizinhos, teve várias testemunhas que isso aconteceu. Né? Na Rua dos Noivos, no país, a do espírito do Carlos Vaz, sob o título da história de um danado. Essa história de um danado é legal, porque isso aqui é de um obsessor. Teve um cara que foi morar numa casa e tinha acontecido uns fenômenos assim, daí ele mandou um padre benzer ali, botou várias fotos de santo e daí de repente parou as manifestações, daí ele começou a morar e do nada ele morreu de uma morte súbita. E daí o filho dele resolveu morar lá, fez as mesmas coisas, tentou benzer lá, e quando ele entrou levou um tapão na cara, do nada assim, daí ele já comprovou, como é que eu vou levar um tapão, não tem nada aqui? E daí o Allan Kardec soube essa história e começou a botar nas mesas mediúnicas sobre isso. E foram descobrir, em 1500, 1400, ele tinha uma intenção com uma mulher, e o irmão dele, ele ficou sabendo que o irmão dele queria ficar com essa mulher. Daí ele numa noite matou o irmão dele, só que naquela época não ia preso, ninguém pesquisava. Daí ele ficou com essa mulher e mais pra frente ele acabou matando a mulher também, por umas coisas assim. E daí, mais pra frente, agora eu já não lembro se ele se matou também, enfim. E daí ele estava naquela casa ali, fazendo esses fenômenos, ele estava com muita raiva. Quando se manifestou, ele quebrou lápis, ele jogou tudo. Daí, quando tu está frequentando uma casa, tu está buscando uma elevação, os espíritos protetores, eles não vão deixar, então meio que controlam ele, não deixavam. Mas foram vistos e foram precisadas de 10 manifestações, até ele conseguir se melhorar, através das conversas, da doutrinação. Então esse é mais um dos relatos, tem vários. Tais fatos assumiram não raro o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas, e que durante muitos anos todas as mães encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços. Por mais que tomassem a precaução de guardá-las a chave, a muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, nesse estado sonambúlico, tu dorme e o teu espírito ele tem mais desprendimento, ele tem mais liberdade, ele está fora ele está tomando corpo,
está tomando consciência do teu corpo, então ele consegue caminhar, às vezes ele vai em recordação de outras vidas passadas, então através desse estado os fenômenos conseguem ser mais fortes. Muitas pessoas têm acontecido que estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudem os cortinados da cama, tiram com violência as cobertas, levantam os travesseiros e mesmo os jogam fora do leito. Pode ver que tem muitos fenômenos que a gente pesquisa na internet, a pessoa está dormindo que começou os fenômenos. Fatos desses são muito mais frequentes do que se pensa, porém as mais das vezes o que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que por causa desses fatos se tem predispostos a curar como atacados de alucinações, alguns indivíduos submetendo-se ao tratamento de que sejam sujeitos os alienados, que se os tornam realmente loucos. Então o pessoal com medo de ser internado no hospital psiquiátrico, com essas coisas, eles preferem não falar. A medicina não pode compreender essas coisas, pois por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, onde erros frequentes e funestos. A história se descreverá um dia certos tratamentos em uso do século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitamos perfeitamente que alguns casos não são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado e provado ficar que não resulta da ação do homem, dever-se-á convir que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos. Como dizemos nós, mas de que espírito? Então tem gente, é obra dos espíritos. Então há espírito, né? Então o pessoal se contradiz, as pessoas que não acreditam. Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charifares. Temos por diversas vezes chamados aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Então, várias vezes perguntaram a esses espíritos que fazem esses fenômenos, esses levianos, espíritos levianos ou beteiros, que Allan Kardec depois a pergunta assim ele vai denominar. Olha o que eles respondem. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertir. São mais levianos do que maus, que se riam dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência ao indivíduo, comprazendo-se em atormentarem e perseguirem de casa em casa. Outras vezes apegam-se em um lugar por mero capricho. Também não raro exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Então, no meu caso ali, daqui a pouco era um espírito leviano, zombeteiro, e viram que eu não estava mais tendo medo, ficando apavorado, eles saíram e foram buscar outra vítima, né? Isso acontece, os mentores permitem até para o cara buscar o estudo, né? Tem um outro caso, mais para frente do livro dos médiuns, que umas senhoras foram buscar através dessas casas espíritas, porque a casa também acontecia esses fenômenos de roupa rasgada, móveis quebrados. Daí foram ver, fizeram a mesa mediúnica, o espírito que se manifestou, falaram que ela tinha que cuidar da própria língua, porque ela se fazia de vítima, que a gente vê muito isso, alguém buscar um atendimento fraterno, isso, aquilo, mas em casa era o pior, né? Ele era um servo da casa que ela maltratava demais, fazia um monte de coisa e ele acabou até morrendo. Então ele veio ali por vingança para fazer todos aqueles fenômenos ali. Então a gente tem que cuidar muito como lidar com o próximo, como a gente fazer essas coisas. O que Jesus falou, em verdade vos digo, falando do Antigo Testamento, não matareis, mas eu vos digo, aquele que se irar-se ao seu irmão já será condenado ao fogo do inferno. Ele aumentava, né? Mas ele já que tu se irou, tu já ficou revoltado, tu pegou a tua energia, teu perispírito, teus fluidos espirituais e se desequilibrou, ficou com uma raiva, isso daí explode e a energia não vai te fazer bem. Então Jesus quer falar isso, ele falou, e aquele que quiser raca seu irmão também com você. Então se tu falar um palavrão, qualquer coisa, a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar com pessoas, o que sai da sua boca. A pessoa fala que o seu coração está cheio, Jesus falou.
pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Tá? O que fazer então? Em geral é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazer o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas. Então, quanto mais levar a sério aqueles barulhos, ficar apavorado, mais eles vão continuar, como se fossem crianças, né? Que tanto mais molestam as pessoas. Quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos patrões, se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficariam quietos. Conhecem alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que ao cabo de poucos dias não mais voltaram. Isso aqui relata bem aqueles fenômenos ali da sacola, dos barulhos que aconteciam comigo, até essa coisa de quase sair do corpo na projeção astral. O cara ficava todo apavorado, mas depois não dava risada e tudo mais, o pessoal acabou não fazendo mais. Como dissemos, porém, acima há alguns que assim procedem por motivos menos frívolos. Daí vem que é sempre bom saber se o que quiserem. Se podem qualquer coisa, pode ser estar certo de que, satisfeitos seus desejos, não renovarão as espíritas, as visitas. Então, foi falado antes. O que é para fazer, a maioria não faz, é tentar saber o porquê desses fenômenos, é tentar perguntar. As pessoas ficam com medo, as pessoas que veem espírita, as crianças tentam ignorar, então fingem que não estão ali, ou ficam apavoradas, mas o Kardec, através de sua codificação, ele fala que não, tem que tentar conversar e saber o porquê que estão ali. O melhor meio de nós informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o Espírito, por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Então, se acontece na sua casa, algum fenômeno assim, procura uma casa espírita, explica a situação e tenta fazer essa mesa para tentar ver o porquê que esse espírito está na sua casa. A melhor forma, como a Kardec falou. Se trata de um espírito infeliz, manda a caridade, que ele se dispensa as atenções que merece. Então, reza por ele da noite. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se é um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor, sempre orar. Aqui é legal porque uma das maiores médiuns, aquela que fez o livro Memórias de um Suicida, acho que é Ivone Amaral, ela disse que frequentava uma casa, não, ela viajava muito, então ela foi numa casa, num apartamento, sei lá o que, uma casa, dessas de viagem, e percebeu que ali acontecia muitos fenômenos mediúnicos, e ela estava sozinha, não sabia o que fazer. Aí procurou uma casa espírita, não tinha, e daí ela resolveu fazer o Evangelho sobre o Espiritismo todo dia. E daí foi relatado, acho que um livro, ou algum vídeo que eu assisti, que depois de 8 anos o obsessor saiu. Então precisou todo, não é bem assim, sabe? Até a gente for ver o filme do Divaldo Franco, ele tinha um obsessor feroz. Um dos melhores filmes que tem espíritas, que tu vê como é que funciona uma casa espírita e tudo mais, é do Divaldo Franco. E ali tinha um obsessor ferraz, por mais que trabalhava na caridade e tudo mais, demorou anos para ele desapegar dele. Depois que ele fez muito bem para esse obsessor, que como o Divaldo, ele adotava muitas crianças, acabou vindo um neto desse obsessor, ali que ele perdoou. Então, dependendo do obsessor, não é bem assim, não é? Tem que... Se um malvado, devemos rogar a Deus que se torne, qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de se dar bom resultado. As formas mais graves de exorcismos, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes sigam, sendo possível entrar em comunicação com eles. Deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que se dão a si mesmos, para se divertir com a credulidade dos que colhem como verdadeiros tais qualificativos. Os capítulos referentes aos lugares assombrados
e as obsessões, consideraremos com mais pormenores a este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Então, mais para frente, esse capítulo mais para frente que eu já li, vai falar sobre essas casas mal assombradas. Será que existe? Será que não é? Será que esse exorcismo adianta? A gente vê muito esses filmes de terror que não adianta, né? Acaba prejudicando, é pior, porque daí sim que eles vão querer estar ali. Aí sim que eles vão querer fazer todas aquelas coisas ali, né? Esses fenômenos, por quanto operados por espíritos inferiores, são com frequências provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência dos seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem, que foi falado, para provar que existe a vida após a morte. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Isso até é uma forma para os orgulhosos que não acreditam, né, os materialistas. Essa é uma forma de eles tentar despertar. Acham esses mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos a conta da imaginação, explicação muito cômoda, o que dispensam outros. Todavia, quanto objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa bem complacente, imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas seriam reais, quanto não são. Então, eu tenho um amigo meu de infância, como isso que é o lado legal de buscar conhecimento, fazer algo a mais. Como eu faço esses vídeos no meu canal do YouTube, já faz uns 3 anos, como agora estou dando aula, ele chegou aí para mim como ele se abriu, estava com tendência suicida, estava quase suicidando, e me pediu socorro, criado uma família católica, só ir para a igreja, ele via espírito, sempre viu espírito, fenômenos aconteciam na casa, a mãe sempre falava, isso é da tua cabeça, ignora, não faz isso. Ele não sabia para que socorrer, não tinha conhecimento, e ele estava muito complicado esses fenômenos ali. Então eu fui um dia lá para ele, tentei conversar, expliquei toda a situação, convidei ele para participar do grupo de estudo, mas como é meio longe, tem outras coisas, né? Mas eu dei o meu aval, ele agradeceu, ficou bem, dei um passe para ele. Depois a gente vai dar aula de passe, a gente pode fazer esse passe para as pessoas, vai ver o retorno, que ajuda muito, porque a gente pode ser médio de cura, então alivia muito essas coisas. Então a gente somos luzes, vocês são as luzes para o mundo. Jesus falou, vós sois deuses, então a gente tem que ser luz, deixar brilhar a vossa luz para que todos possam ver as coisas boas que vocês fazem. Então, quando a gente começa a estudar, a gente é referência, as pessoas vão chegar para ti e vão falar, está acontecendo, e aí? Então a gente está trazendo conhecimento para a gente poder ajudar mais gente assim, em vez de se desequilibrar, né? Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito, independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico e forçoso será atribuído a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? E o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Esses escutos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real e o que é falso, ou exagerado, nos fenômenos do que não fomos testemunha. Se um efeito sólido se produzir, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia de que se deve ter é de que provém de uma causa inteiramente natural. Não tem nada de fenômeno sobrenatural, como fala. Não, fenômeno natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado, não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Este meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou uma bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença do invisível. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas, que possam ser, quanto menos, acomodadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos à primeira vista. Estranhos seriam verdadeiras superstições
via por toda a parte. Os espíritos ocupados a derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las ao descaso. Então aqui a gente falou dos fenômenos mais tranquilos, né? Agora nós vamos falar dos arremessos de objetos. Até eu gravei um vídeo falando da aula sobre hoje. Uma das médias veio me dizer que acontecia na casa dela de cair uma estante, barulhos, vários fenômenos na casa dela, arremessos de coisas, né? E depois com o tempo cessou, né? Então mais uma comprovação, mais uma testemunha. A explicação dada ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos, sem a vontade do médium, a que acabamos de passar revista, que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia essa teoria. Pode-se-ia perguntar onde nessa circunstância o médium, os espíritos nos disseram que em tal caso há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Tem que ter um médium ali. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos, quase sempre se produzem nas casas habitadas, e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência. Médios, sem que eu queira. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque lhes chamamos médios naturais. Então, médio natural, já vem um nome, médio natural, que é o médio natural, é o médio facultativo, ele já veio com essa predisposição mediúnica e ele acontece certos fenômenos mediúnicos que os espíritos fazem sem ele perceber. Então, esses ruídos, batidas, mover, coisas arremessadas, é desse médio natural, ele não sabe que é dele. No momento que ele tem consciência que é ele, que ele tem o poder de fazer esses fenômenos, é um médio facultativo. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque eles chamam os médios naturais. São com relação aos outros médios, porque os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos parece necessário. Então, a pessoa involuntária ou voluntária precisa. Na maioria dos casos, embora alguns achem que o que se afigura o espírito obra por si só. Mas então poderá dar-se que ele tire de algures o fluido animalizado. Então, ele tem um fluido animalizado. Agora já me contra termo. O fluido animalizado, ectoplasma, é quando a gente faz a desobsessão, tem os médios de apoiadores aos que estão se doando, é o passe. Tu tá tirando esse fluido universal, o teu fluido, esse teu campo energético, e está exteriorizando aqui, o espírito obra por si, mas então poderia dar-se que ele tire de algures ou fluido animalizado que não de uma pessoa presente. Isso explica porque os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbação a todo instante. Primeiro é preciso que o espírito queira, o espírito precisa querer, que tenha um objetivo. Qual é o objetivo? A obsessão é para dar risada, é um zombeteiro, tem que ter um motivo. É para sair daquela casa, um apego à casa, sem o que nada faz. Depois é necessário muitas vezes que encontre exatamente no lugar onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo. Então, primeiro tem que ter uma causa. Então, se ele quer agir, primeiro tem que ver se tem algum médium na casa para poder fazer esses fenômenos. Coincidência que só muito raramente ocorre. Então, não é todas as casas, é raramente. A gente ouve aqui e acolá, mas não é todas as casas, minha casa não tem. Então, aqui está falando, raramente isso ocorre. Se essa pessoa aparece inopinadamente, ele dela se aproveita. Mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior, que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, tem muitas partes que eles vão falar, não me é permitido.
Então, os espíritos inferiores, não me é permitido. Por quê? A gente frequenta assiduamente uma casa espírita, ou um estudo, ou frequenta a casa, ou um desenvolvimento mediúnico, tu vai começar a atrair bons espíritos contigo. Opa, esse cara está levando a sério, esse cara está levando a sério isso, então vamos atrair os bons espíritos. E quando a gente vem de uma casa espírita, o nosso mentor, o guia, eles trabalham aqui no hospital. Então toda vez que a gente vem, eles vão ajudar aqui no plano, no hospital. Então, se eu começo a frequentar, por isso que muitas vezes quando a gente começa a frequentar assiduamente, aqueles fenômenos em Cajamar não acontecem mais, porque não é permitido. Ele tem um protetor ali, tem alguém que não vai mais deixar esses fenômenos acontecer. Pode também dar-se que só lhe seja permitido fazer dentro de certos limites, e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como provação, para a pessoa por ele visada. A este respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860, o ano que foi feito o Livro dos Espíritos, a segunda edição, na rua des Noyers, em Paris. Isso aconteceu em 1860, 1861 foi colocado no Livro dos Médiuns. Aqui é o que foi falado antes. Encontrar-se-á pormenores no caso de Review Spirit, número de agosto de 1860. A revista Espírita é bem legal, ajuda bastante no Livro dos Médiuns. São Luís, que a gente viu na aula passada, ele é um mentor. Ele foi um rei que foi muito louvado pelo povo na época, no século 100 ou 200. Foi um rei muito bondoso. E ele veio como mentor ali do Allan Kardec nessas codificações. Então, ele sempre é um cara que está à frente. Daí ele vai falar: querereis ter a bondade de nos dizer, Allan Kardec fala para São Luís, de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados nas ruas de Noyers? Quanto à possibilidade deles se darem isso, não duvidamos. Então ele confirma, a gente não duvida, mas é verdade, aconteceu. São Luís fala: são reais esses fatos, simplesmente a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia, mas repito, são reais. Produz essas manifestações do espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Então ele vai relatar um fenômeno que acontecia na casa, tá? Que era arremessado certos objetos e quebravam ali. E foram ver, esse espírito estava fazendo isso para pegar, botar, por exemplo, o Antoninho, quero prejudicar o Antoninho. Mas o Antoninho não é médium, então ele pegava ali na Eliane. Então ele pegava, conseguia usar a Eliane. Então pegava através da Eliane, a mediunidade dela, fazia os objetos acontecer para prejudicar ele. Então a gente vai ver esse relato aqui. Elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. Exemplo, Antoninho. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades, ou mesmo procurar obrigá-lo a se mudar. É só um exemplo, tá? Perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos. Agora entra a Diana. Por efeitos de uma influência mediúnica espontânea e voluntária. Necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. O espírito vive no lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo, porquanto esse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha, desde que essa pessoa surge e comece a se divertir quanto pode. Então é o espírito apegado à casa, mas já veio várias famílias, mas nunca nenhuma com a mediunidade. E daí, por alguma razão, não gostou do Antoninho, daí ele vai começar a fazer fenômenos. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar, Daniel? Esse é o caso mais comum e é o que se verifica de que trata. Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se, mas não pretende generalizar a casos em que a presença imediata não é necessária, sendo sempre de ordem inferior, esses espíritos constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar. Isto não denuncia da parte dele uma simpatia para com seres dessa natureza? Aqui é uma boa pergunta. Então a gente vê as mesas mediúnicas.
a Joana lá, ela sempre incorpora obsessores. Será que é porque ela é obsessora? Será que ela é ruim? O João é só mentor. Será que o João é um evoluído? Daí agora vai explicar o porquê disso. Não é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Contudo, denuncia frequentemente uma tendência material que seria preferível não existisse, visto que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si bons espíritos que necessariamente afastam os maus espíritos. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele já vem com essa predisposição mediúnica para fazer um médio de efeito físico. Uma média de efeito físico tem vários médios. Pode ser médio de cura, de esterilizar a água ali, não necessariamente a esse. Só que como tu está muito materialista, não está indo numa casa, por exemplo, uma igreja, qualquer igreja evangélica, qualquer coisa, está muito nesse aqui agora, no materialismo, então ele se aproveita dessa parte. Claro, tu começa a frequentar, tu vai trair bons espíritos, já que aquele fenômeno não vai acontecer. Então a gente vê muito isso, né, dos médios ali. Tem muita gente, tem muito doutrinador que fala, dirigente que fala, tá, é só... Não é assim. Às vezes, porque às vezes tem até uma lógica. Se o cara, se tá só pegando, se o mentor está pegando ali, às vezes aquele médium está precisando do mentor, porque ele começa a captar e ele vai melhorar com o mentor. E às vezes o obsessor, aquele que só pega o obsessor, aquele médium só obsessor, é porque a pessoa já é mais evoluída que o obsessor e ele consegue pegar traços do próprio médium e vai ajudar. Então não é bem assim. É uma especialização. O João, que é só médium, é só superior, ele já é uma especialização, ele já está essa mediunidade. Que nem isso é músico, sou especial em violão. Ele é mais já para mentor. Esse aqui é mais para obsessor. Ele já tem uma mediunidade, é uma especialização. Eles falam muito na obra de Kardec, por exemplo, eu estou psicografando, mas eu sou médium de psicofonia, de falar. Qual que eu devo fazer? Escolhe uma delas e se concentra em todos. Não tenta tirar em todos os lados. Se eu sou mais bom, eu me sinto melhor, fica aqui. Sou mais um falante, fica aqui. Eu não tenho nenhuma mediunidade. Vai para o estudo, vai dar aula, vai fazer palestra, vai tentar pela intuição, palestra ou na doutrinação. Então escolhe uma, não tenta fazer tudo ali que o livro dos médiuns fala. Onde vai o espírito buscar os projéteis de que se serve? Então ele jogava nos vidros, qualquer coisa. Onde é que ele buscava? Os diversos objetos que ele serve de projetis são as mais das vezes apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Então, que nem a gente fez na aula passada, pega o fluido universal, pega o fluido do médium, através do pensamento do espírito, pegou e atacou. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parecendo-nos que se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível. Então tem muita gente que não acontece esse fenômeno. Então às vezes eles fazem acontecer para eles tentar para eles verem que acontece mesmo. Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunha dos efeitos do poder de Deus e do pensamento. Isso não impede que ninguém Deus e a ama, que negue a Deus e a ama. Então, por exemplo, vê o universo, tem vários universos, tudo isso, a natureza, como é que não acredita em Deus? Mas mesmo assim tem gente que não acredita. Os milagres de Jesus converteram todos os contemporâneos? Aos fariseus que lhe diziam, mestre, faz-nos ver algum prodígio. Então, mesmo Jesus naquela época, muitos não acreditavam, todos aqueles fenômenos curam e tudo mais. Então, como é que nós vamos tentar perder tempo para mostrar para alguém? Isso é perda de tempo, né? Não se assemelham que hoje nos podem nos fazer explicar. Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quanto os espíritos lhe aparecerem do modo mais iniquível. Porquanto orgulhoso os torna mais animalias espancadores. Se procurasse de boa fé, não lhe faltaria ocasião de ver. Por isso não julga Deus conveniente fazer
por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não optou a que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, se inquietar-vos com a oposição de que os move. Essa oposição é para a doutrina, o que a sombra é para o quadro. Maior relevo lhe dá. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhe deixa todas as responsabilidades da teimosia em que se conserva a essa responsabilidade. É mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creram sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidaram do poder de Deus. Então, o apóstolo Tomé, né? Estava lá aquele que falta as aulas, vamos dizer, né? Estavam todos os apóstolos, o Tomé não estava naquela hora. E Jesus apareceu bem naquela hora. E daí quando Tomé volta, nós vimos Jesus apareceu aqui, né? É sempre aquele, faltou a aula e quer saber o que aconteceu, né? Aquele revoltado, não trabalhou na casa e quer saber e tirar satisfação. Então o que aconteceu? Daí não, mas eu não acredito, só vou ver se eu conseguir ver, né? Então Jesus aparece outra vez, bota a mão nas minhas chagas, tu não crê, agora tu crê porque viu. Feliz aquele que não crê e viu. Ele já quer falar para a gente acreditar no Espiritismo que vai vir mais para frente. Tinha muita gente que não ia acreditar, só vendo, mas acontecem os fenômenos, né? Achas que convém evocarmos o Espírito a quem nós temos referidos para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o se quiseres, São Luís falou, mas é um Espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes. Diálogo com o Espírito perturbador da Rua das Noias. Evocação. Fizeram evocação, mesa mediúnica, evocaram ele. Daí ele fala: que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito, salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Então ele já chegou, a gente vê os obsessores quando tem mesa mediúnicas, vem muito bravo, muito revoltado. Então ele já chegou, tu me chamou, tu quer receber umas pedradas também? Daí o Allan Kardec responde: quanto menos nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. O Allan Kardec já descobriu, não vou ter medo, ele já vai esquecer. Até te pedimos positivamente que puderes nos atires algumas, que foi visto também. Ainda desafio, não pode fazer, não tem problema. Aqui talvez eu não pudesse, porque tens uns guarda a velar por ti. Foi o que visto antes. Tem um guarda, o Allan Kardec tem vários ali. Aqui tem os mentores, então não é permitido. Agora, uma casa que não tem oração, uma casa, né, daí é permitido. Havia na Rua dos Noias alguém que como auxiliar te facilitava as partidas que pegavas aos moradores da casa? Havia alguém? Certamente, achei um bom instrumento, e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Então a casa não praticava oração, sei lá, não frequentava uma casa espírita ou qualquer igreja, né? Não tinha essa assiduidade, esse compromisso com o plano espiritual. Então ali estava à mercê dos espíritos, né? Qual pessoa que serviu de instrumento? Uma criada. Ali na casa era uma criada. Era malgrado seu que ela te auxiliava, assim, pobre, era que mais medo tinha. Então ele servia da criada e ela nem sabia, mas ela ficava apavorada, mas era para pegar o outro cara. Procedias assim com algum propósito hostil? Tinha uma maldade por isso? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos refundem em seu proveito. O que quereis dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar-vos que nós existimos. Então, quem está falando? Para mim me divertir, mas vocês vão aproveitar esse estudo. Né? Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil, entretanto quebraste todo o ladrilho da casa, causaste assim prejuízo real. É um acidente. Onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Achastes todos ou fabricastes algum? Não criei, nem compus coisa alguma. E se não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Fora mais difícil, porém a rigor misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer.
Agora dize-nos, como os atiraste? Agora vem, como tu atirou? Fala para nós. Isso é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga. Buscou auxílio na natureza elétrica, chama já um outro nome. Fluido animalizado, agora busquei a energia elétrica daquela rapariga, juntando-se a mim, que é o espírito, que é menos material. Podemos assim os dois transportar os diversos objetos. Vai dar-nos de boa vontade, assim o esperamos. Algumas informações acerca da tua pessoa. Diz-nos primeiramente, se já morrestes há muito tempo? Eu pergunto, já morreu há algum tempo? Há muito tempo, há bem 50 anos. Então ele já tinha desencarnado há 50 anos já. Que eras quando vivo, não era lá grande coisa. Simples tapeiro naquele quarteirão. Às vezes me fazia tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho, do bom e velho Noé. Por isso mesmo queria pôr-los todos dali de fora. Então era um cara que era bêbado, é um mendigo. Vou botar um exemplo aqui. Dava sempre na rua e o pessoal sempre tratava mal ele. E acho que ele bebia naquela casa, então ele quis tirar todo mundo dali. Foi por ti mesmo, por isso que a gente tem que sempre tratar bem, né? Foi por isso mesmo, de bom grado, que respondestes às nossas perguntas. Eu tinha um mestre, era um espírito inferior, só que o São Luís estava por perto. Então ele estava meio que influenciando as respostas, para não chegar tão agressivo, né? Quem é esse mestre? Nosso bom rei Luís. Nota, motivou essa pergunta a natureza de algumas respostas dadas, que nos parecem acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada pode de admirar que ela tenha sido ajudada por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. É este um fato muito comum, mas o que nessa circunstância constitui notável particularidade é que a influência do outro espírito se faz sentir na própria caligrafia. A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legítima, denotando um caráter muito diferente. Que fazes agora? Ocupastes com teu futuro? Ainda não, vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não trabalho. Então a importância de orar. Tu sabe que desencarnou alguém, algum amigo, algum conhecido, ore por ele. Principalmente se for um bêbado, se for alguém que é meio esquecido, se for droga ou suicídio, falta a oração para eles. Então eles ficam meio perdidos ali no umbral, né, no plano espiritual. Vê-se há mais tarde quando se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, por meio da prece e dos conselhos. Então, isso fala, vê como a gente pode ajudar os espíritos inferiores, por meio das preces e dos conselhos. Como te chamas quando vivo? Janete, em francês. Está bem, Janet, oraremos por ti. Diz-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes, alegres, embora um pouco austeros. Não importa, ouviste-me, estou contente. Então, estão carentes para falar com alguém, ninguém fala nada ali, né? Então a gente falou sobre essa parte dos ruídos, dos barulhos ali, das físicas espontâneas, né? Ruídos, barulhos e arremesso de objetos. O fenômeno de transporte, ele também é bem comprido, daí vai ficar meio puxado a gente ler. De repente eu gravo na aula, ou outro dia a gente estuda ele, daí já passou 1 hora, daí depois a gente fala, mas o fenômeno de transporte é isso aí, também é meio parecido, o espírito pega, que eu falei no começo da aula, pega uma flor, alguma coisa de outro lugar e consegue botar dentro da casa, por isso que às vezes a gente vê certas coisas em casa, ou desaparecem certas coisas, e é mais raro de acontecer. E aqui ele vai falar que é médios sensíveis, é um médium. Como é que se fala? O pessoal fala que é um médium ostensivo, é um médium muito sensível. O que é esse médium sensível? Ele vai assistir um filme, chora, ele vai, aquele que bebe, não quer beber pouco, quer beber um monte, é tudo exagero. Então por isso que as pessoas que são muito médios sensíveis, médios sensíveis que falam, eles têm que buscar uma casa espírita, eles têm que estudar, desenvolver essa mediunidade, porque eles são muita energia neles, eles são muito
uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora são muito mais assim, né? Então precisa se equilibrar. E se equilibrar sozinho é mais complicado. Então quando a gente frequenta uma casa, estuda, a gente começa a se cuidar e perceber, né? A gente vai estudar sobre os espíritos, sobre as manifestações. Na mesa, na desobsessão, a gente consegue controlar os pensamentos. Então isso ajuda bastante, tá? Essa parte eu leio outra parte. Alguém quer comentar alguma manifestação que tinha em casa, alguma coisa? Não? Tem uma que não foi lá em casa, foi a minha falecida mãe que viu. Não, ela escutou, ela e meu sobrinho. Eles estavam sentados na mesa assim ali, e a minha avó morava nessa casa, mas ela faleceu aqui. Escutaram ela vindo arrastando o chinelo do quarto e ela foi para o banheiro. E o meu sobrinho também era pequenininho, tinha 4 anos, acho. Dos 5 anos. Ele também ouviu ela arrastando o chinelo vindo do quarto e indo para o banheiro. Ele depois disse que balançou a mesa. Vó, o que é isso? Ele se assustou, né? E balançou a mesa assim. E era a avó, a mãe dela. As crianças que deu? Um guri, o meu sobrinho. Que idade? E aí a minha mãe também. Eles Ouviram. ouviram, né? Aí só ouviram? Ouviram. Eu vi ela arrastar a chinela do quarto e ela foi pro banheiro. E mexeu a mesa? Mexeu a mesa. Não viram, então foi só... Não, só ouviram. E ela fazia todo dia aquele trajeto, né? Ela levantava a cama, ia pro banheiro, né? Era aquele dia lá. Depois não viram mais. Não tem como dizer que esses fenômenos não acontecem, né? E a gente é conhecida, a gente é da família, porque vê, né, que... A gente tem que cuidar muito quando Sim. alguém perto desencarna, porque os fenômenos vai ficar bem forte ali, principalmente nos sonhos. Os sonhos é onde eles conseguem se manifestar. Se a gente vê a obra de André Luiz e Chico Xavier, o plano espiritual quer falar com alguém, vai através dos sonhos. Então tentar lembrar e se sonhou com a pessoa desencarnou, provavelmente. E teve um outro cara que era lá em casa, né, da mãe, do pai, né? Tinha uma tia que estava doente, né? E uma hora lá, então meus pais moravam em Vila Flores. E uma hora a mãe ouviu. A mãe e a minha irmã estavam ali em casa, ouviu chamaram o pai. Eles lá em França, o pessoal conhecia o pai como Benedito. Não era nem o nome dele, mas era Benedito que conheciam. Benedito! E as duas ouviram. A mãe e o filho. Tá? E aí, em seguida, ficaram sabendo que ela faleceu. Quando ela faleceu, não sei se na hora do falecimento, se foi um pouquinho antes, mas acho que ela deve ter falecido e chamado. Essa história que elas escutaram alegria. E não era só a mãe que ouviu, a minha irmã também. Aí ficaram se olhando. Não tinha ninguém, né? Sim. Não, mas isso eu já vi relatos daí do Chico Xavier também. Na hora que morrer, escutar um grito e foram averiguar, a fulano tinha um pensamento lá, Por isso que a gente vê muita gente lá, pensei em tal pessoa, foi ver e tinha morrido. É tudo, só quem tem mérito, tá? Pessoa que trabalha no bem, faz isso, aquilo, tem os espíritos que vão te ajudar na hora do desencarne. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer às vezes uma melhora antes da morte. Tu tá lá no hospital, lá só que tá todos os familiares, não, por favor, fique, só que a pessoa vai sair. Então aqueles fluidos estão fazendo ela ficar. Então o plano espiritual vai fazer ela melhorar, para todo mundo, os parentes sair, para poder fazer o desligamento. E também vai acontecer essas coisas, vai botar no parente ali, vou reunir toda a família que eu quero conversar. Eu tinha minha madrinha desencarnou, foi o ano passado, até uma da filha veio, por causa desse estudo, veio trocar umas ideias. E ela só ia fazer uma cirurgia no joelho, falou para todo mundo, pode doar minhas roupas, pode fazer isso, aquilo, que eu vou desencarnar. Então já preparou a família. Então, todo mundo, aqui tu vai, não, estou falando sério. Então é alguma coisa, às vezes reúne a família, já conversa, mulher, se eu não ficar mais aqui, tu pode achar um companheiro, até porque os filhos
precisa de um pai, tem que ter essa maturidade, nada de se apegar, sabe? Então, a gente já tem que ter essa conversa antes de desencarnar, né? Hoje em dia, né? Para não chegar na hora, então tem certos meritórios, dependendo da pessoa, tem essas coisas que acontecem. Dá um grito, ou uma conversa. É mesmo, porque a avó também, a avó, a mãe da mãe, né? Daí ela não gostava de tomar banho, porque todos não gostam. E eu vou embora, tu não vai mais me dar banho, eu vou embora. Daí a mãe disse, tu vai aonde? Que não consegue nem caminhar, né? Tu vai, eu vou embora, assim tu vai ver. E depois, naquela semana, na outra semana, faleceu. Foi embora mesmo. Foi embora. Tinha mãe pedindo que ela ia, que ela não caminhava quase, né? Se eu vou embora. Essa aqui da minha madrinha, se não me engano, quando desencarnou, teve todos esses relatos, o filho dela sonhou direto. Essa minha prima foi morar lá ela mora na Austrália, né? Às vezes vem pra cá, vem pra lá. Veio uma coisa, agora eu não lembro muito bem da conversa, mas ela procurou uma casa séria, espírita lá, e foi lá e conversou, e conversou e falou, e a mãe dela estava no lado. Deu o relato igualzinho como é que ela estava, as conversas que só tinha mãe com a filha, e ela teve a certeza, daí a gente conversou e fechou tudo aquela conversa assim. Então a gente acha que não, mas a gente tem que, a gente pode, uma desobsessão, a gente pode ajudar através das orações, ou se tiver, porque eles querem falar algo para nós, né? Então, por isso é muito importante esse estudo, esse desenvolvimento, para a gente poder ajudar mais gente. E aquele caso também da que eu trouxe também, né? Faleceu a mãe dela, nós estávamos na casa lá, na funerária, rezando a missa, o padre tinha chegado para rezar a missa, e Uma prima minha. Ela viu a mãe da mãe, né? Ela estava toda branca, na casa do padre, com chinelinho, vestido, cabelinho crespo. E daí ela pediu quem que era essa pessoa para a mãe dela depois, né? E era a mãe da mãe. Estava ali, disse que olhava para a mãe, olhava para a mãe dela, que era duas irmãs, né? E estava ali. Daí ela se desesperou, se assustou, abraçou a irmã, e quando ela virou, ela já tinha ido. Não tinha nada. Tem no livro Presos da Vida Eterna, eu gravei uns vídeos ali no meu canal no YouTube, bem aí. 5, 6 que tiveram mérito do plano espiritual, e tinha sempre uma equipe, e normalmente era sempre a mãe ou a avó. Aí essa parte as mulheres são muito mais evoluídas, claro, tem exceções, mas sempre a mãe, a avó, até da minha madrinha ali, diz que a avó veio resgatar a mãe da minha prima, então sempre tem um parente, espíritos familiares na hora do desencarne, e mais aquela equipe ali para fazer o auxílio, porque tem que, o nosso perispírito ligado ao corpo é ligado por vários fios, né? É que nem se fosse, e na hora dos desencarnes vão cortando, a equipe espiritual vai cortando, daí deixa mais um tempo, depois quando cortar o último, por isso que tem um velório 24 horas, então dá um tempo para poder tirar todas as energias, se for fazer aquela de queimar lá também tem que 3 dias, né? Tudo tem um porquê isso aí, né? Não é à toa porque é 24 horas, é um tempo para o espírito poder se desprender, para aquela equipe poder trabalhar, porque ali na hora tu já vê o teu corpo ser enterrado, opa, daí o cara tem uma perturbação ali, né? Dependendo da pessoa é meio complicada, né? Então tem um tempo ali para a pessoa já, o plano espiritual poder trabalhar. Mas a pessoa tem que ser evoluída, senão ela vai ver o caixão enterrar, vai ver os velhos comendo e vai ser bem complicado. Tem no Brilhos da Vida Eterna, tem no livro Na Hora do Adeus, tem vários relatos ali. Tem vários casos, né, que eles contam ali, que acontecem essas coisas. E aquele do meu tio também, um tio, ele estava no hospital, estava ruim, deu uma melhorada, foi para casa, né? E aí estava na cama. Aí entrou meu primo lá no quarto, a minha tia, no quarto, viu a avó. Daí ele estava mal e ele viu a avó, que era a mãe dele estava ali. Ele estava conversando com ela ali. Ela veio buscar ele, E morreu isso aqui. A saúde, quando a gente está bem perto, porque
botar aula, veio 70 anos, chegamos 69, quase 70, a equipe, se eu estou ainda mais se for no hospital, ele já ali é a melhor parte, porque ele já consegue já se desprendendo, então quanto mais tiver, tu vai estar entre o plano físico e o plano espiritual, então tu vai ver coisas. Ali no Obreiros da Vida Eterna tinha um católico ali, que ajudava muito, mas ele não tinha conhecimento e ele sofreu muito. E os filhos quiseram pegar o dinheiro dele, o padre tratou ele super mal, e daí nessa parte estavam já querendo até botar, agora esqueci o nome, perdão, para ele morrer logo. Eutanásia, o próprio padre e o próprio médico querendo falar. Aí quando ele começou a falar, olha, estou vendo, tirem, porque no hospital, no cemitério é o pior lugar dos obsessores, sabe? Eles vão estar ali, cemitério principalmente. Então ele vê um espírito em cima do outro paciente ali, sugando, se alimentando, vinha um outro, então ele ficou apavorado, vocês não estão vendo isso, vocês não estão vendo aquilo. Não, vai ser agora. Daí pegaram e botaram qual que é o nome mesmo? Eutanásia nele. E daí foi a pior coisa, porque é droga, né? Daí prejudicou muito o desencarno, ele sofreu bastante nisso, prejudicou bastante ele. Mas ele estava vendo já o plano, então na hora do desencarne, próximo já estão entre o plano físico e o plano espiritual. Então, a hora assim que a pessoa melhora um pouco, essa melhora da morte, será que é para afastar os 40 e para sim, foi o que eu comentei antes. Né? É porque quer que fique. No desencarne acontece assim, porque tu tá no hospital, tá todo mundo orando, pelo amor de Deus, tu tá com aquele pensamento Sim. é força, é matéria, né? Tu tá criando laços ali para não desencarnar. Então ali falou no livro que parecia uma teia envolvido nele que não deixava eles acessar. Então eles fizeram quando saíram todo mundo, tiraram todos esses fios ali e conseguiram operar. Porque daí já não estavam pensando, eles pensaram, agora está melhor, agora está tudo bem, podemos dormir. Então deixaram ele mais. Daí demora e vai. Isso aí. E vai bastante gente, né? Dá uma melhorada, depois vai. Tem. E aí isso é por causa da merda. Isso é mérito, às vezes não é nem da pessoa, às vezes é algum parente que vai para uma igreja, alguma coisa, é algum mérito ali. Não é todo mundo que tem esse mérito, não. Sim. Acho que é isso, então. É isso, então. É isso aí. Então, terminamos a aula de hoje. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Uhum. Beleza.